Queridos irmãos, boa noite. Que Jesus abençoe a todos. Para nós é um verdadeiro presente da espiritualidade superior o fato de estar aqui com os irmãos desta noite para falarmos daquilo que é significativo na nossa caminhada evolutiva, falarmos do Evangelho. E hoje, particularmente, neste capítulo 14, Honrai Pai e Mãe, onde vamos fazer algumas considerações sobre a família. Naquela manhã ensolarada, conta a espiritualidade superior, aquele artista fora convidado a fazer uma tela de arte em que demonstrasse aquilo de mais belo que existe. Ele, buscando inspiração, vai caminhar lá fora, e ele, ao caminhar, encontra-se com o poeta. O poeta, aquele homem sensível, olha para o rosto do artista, vê a preocupação estampada ali, pergunta a ele o que estava vendo, e ele, artista, diz do seu objetivo de pintar uma tela de arte que representasse aquilo de mais importante que existe. O poeta, querendo ajudá-lo, diz assim: retrate lá o amor, porque o amor é de ordem divina. O artista foi caminhando, agradeceu ao poeta e viu que tinha um problema: como materializar numa tela, numa obra de arte, o amor. Ele foi mais adiante. Indo mais adiante, encontra-se com um sacerdote, aquele homem igualmente sensível, olha para o rosto do artista, pergunta o que estava vendo, e ele, artista, diz então do seu interesse em fazer uma obra de arte que retratasse aquilo de mais importante que existe. Diz do encontro que teve com um poeta que referiu o amor. E ele, sacerdote, querendo igualmente ajudá-lo, diz assim: efetivamente o amor é de ordem divina, mas retrate lá a fé, que também o é. Ele agradeceu ao sacerdote, foi caminhando e viu que tinha dois problemas: como retratar o amor, como retratar a fé, e foi adiante. Lá adiante ele retornou. Quando ele está retornando, ele encontra o ex-combatente de guerra, que olha para ele, vê a preocupação estampada no seu rosto, pergunta a ele o que estava vendo, e ele fala então que tem como objetivo pintar, retratar aquela obra de arte que mostra aquilo de mais importante que existe. Fala do seu encontro com o poeta, que referiu o amor, com o sacerdote, que falou da fé, e o ex-combatente de guerra, igualmente querendo ajudá-lo, diz: na junção do amor e da fé, nós temos a paz. Retrate lá a paz. Ele agradeceu e foi voltando para sua casa e viu que tinha três problemas: como materializar o amor, a fé, a paz numa obra de arte. Ele vem chegando, e quando está chegando na sua casa, ele viu que bem próximo ao portão, está lá sua esposa e seu filhinho pequeno, que vem correndo ao seu encontro. E ele percebe no abraço da esposa o amor, no modo como o filho olha o pai, a fé. Eles entram em casa buscando a paz. Ele vai para o seu ateliê, procura fazer o quadro durante toda a noite, e de manhã ele chama a sua família para mostrar aquilo de mais importante que existe. Ele retratou a sua família. A doutrina espírita vê de tal forma a importância da família que o espírito Camilo, através da mediunidade de Raul Teixeira, no livro Desafios da Vida Familiar, irá fazer um histórico da formação da família aqui na Terra, falando o benfeitor amigo que tudo iniciou aproximadamente 10, 11 mil anos antes do Cristo, num período que em história se chama de Neolítico. Antes desse período, a humanidade pré-histórica andava pela terra como se fossem animais aos bandos, eram criaturas nômades e coletoras. Neste período neolítico, começa a ocorrer uma série de mudanças na terra. É inventada a agricultura. E com a agricultura, a criatura se estabelece num determinado local. Ao mesmo tempo, são domesticados animais, são criadas ferramentas
Então a humanidade dá um grande salto no seu desenvolvimento, criando a partir daí as famílias primitivas, as cidades, como nós conhecemos hoje. O passo seguinte de grande progresso na evolução da família veio com o advento do cristianismo. O Cristo que esteve entre nós destacou sobremaneira o elemento feminino, a mulher, porque a família à época era a família patriarcal, onde o homem tinha uma posição de destaque e bem abaixo dele, meio juntos, estavam a mulher, os escravos e os animais. E o Cristo veio de sobremaneira destacar o elemento feminino. Naquele conjunto, em Roma, naquele conjunto de família, que eram chamados de famílias pelos laços materiais, porque o que unia as pessoas era a consanguinidade, o mesmo sangue, mas tinha junto os agregados, tinha junto os escravos. Allan Kardec, no capítulo 14, este capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8º, vai tecer comentários sobre essa família pelos laços materiais, mas vai falar daquela família que o Cristo trouxe, né? Quando ele exemplificou, fazendo aquela primeira indagação sobre o conceito de família, quando ele estava em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, a multidão lá fora e ele dentro daquela casa humilde, fazendo considerações sobre os seus ensinamentos. Quando vem alguém lá de fora e diz assim: Senhor, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar. E como ele veio para nos ajudar, veio para nos orientar, ele irá fazer aquela primeira indagação sobre família. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Dando um outro destaque de família, que eram as famílias pelos laços espirituais. Se aquela primeira, famílias pelos laços materiais, estavam fundamentadas dentro da frágil matéria, essas famílias pelos laços espirituais estavam fundamentadas a partir da amorosidade que unia as pessoas. E Kardec desenvolve no item 8º deste capítulo 14 essa ideia, dizendo o codificador que as famílias pelos laços materiais muitas vezes já se desfazem na vida presente, porque o que une aqueles elementos há uma certa fragilidade, que é a matéria. Já as famílias pelos laços espirituais se perpetuam no tempo e no espaço. Muitos dos componentes dessas famílias estão aqui na Terra, reencarnados, e às vezes nem dentro do mesmo lar, porque é comum a gente encontrar fora do lar pessoas que a gente tem uma certa sensibilidade com ela, tem um querer que faz com que aquela pessoa faça parte das nossas famílias pelos laços espirituais. Então nós encontramos no centro espírita, nós encontramos no local de trabalho, na sociedade em geral, essas pessoas. Diz mais Kardec, que muitas vezes ocorre de nós à noite dormirmos e acontecer aquilo que ele chama de emancipação da alma. O corpo repousa e o espírito vai para a espiritualidade se reencontrar com aqueles da sua amorosidade. Daí no outro dia a criatura acorda, uma certa nostalgia, uma certa saudade, que ele não sabe bem de onde vem, mas vem justamente desses encontros que ocorrem na dimensão espiritual. A partir da vinda do Cristo, do estabelecimento das famílias pelos laços espirituais, vem a Idade Média, que é um momento difícil da criatura humana, mas vai chegando a Renascença, vai chegando os séculos, não é? 15, 16, 17, 18, e a partir da Revolução Francesa, 1789, muda novamente a face da Terra com relação à família. Porque a família, que era predominantemente rural, vem para as cidades, porque ocorre um fato interessante. Aquilo que em história a gente chama de Revolução Industrial, a criação das fábricas. Com isso, a família que era rural vem para a cidade, é assalariada, e a criatura começa a se instruir. Isso vai ocasionar uma verdadeira revolução, que aqui no Brasil irá ocorrer no século passado, nas décadas de 40, 50, 60 e 70. Essa revolução muda da família patriarcal, que era a vigente até então, para uma certa harmonia
entre o homem e a mulher, porque a mulher se emancipa, sai da sua casa, vai trabalhar e estudar. Então é uma verdadeira revolução. Nos tempos presentes nós estamos vivenciando esta revolução através dos novos formatos familiares. E o que são esses novos formatos familiares? É a junção daquela conjugalidade em que um determinado parceiro traz os filhos de um casamento para aquele casamento, a outra muitas vezes traz também filhos de lá, forma uma outra família e tem os filhos próprios. Há também nesses novos formatos familiares, né, a conjugalidade de pessoas de mesmo sexo, que de acordo com o IBGE, no ano de 2018, haviam 11% de todos os casais no nosso querido país eram formados de pessoas do mesmo sexo, né? Isso é uma mudança dos costumes, mas a família ela persiste. E nós vamos procurar no Livro dos Espíritos algumas questões que esclareçam a importância da família para a sociedade humana, né? Porque não tem melhor lugar para a gente buscar doutrina espírita do que das obras da codificação. Kardec sempre foi o homem de confiança do Cristo. Então, quando nós queremos pureza de doutrina, vamos buscar em Kardec. E lá na questão 775, o codificador vai fazer uma pergunta interessante aos benfeitores espirituais. Antes da gente ler a pergunta, vamos fazer uma observação. Normalmente, quando nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, nós lemos a questão, a pergunta, e estudamos a resposta dada pela espiritualidade. Mas Kardec é tão extraordinariamente lúcido nas perguntas que faz, que nesta questão 775, a gente pode estudar a primeira pergunta e depois estudar também a resposta. Então Kardec vai perguntar assim, ó, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os Espíritos respondem que haveria uma recrudescência do egoísmo, haveria um aumento do egoísmo. Então vamos ver a pergunta. Kardec pergunta assim, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento? Tem essa palavrinha, relaxamento dos laços de família. Por que relaxamento? Porque muitas vezes, quando casados, quando um dos cônjuges ou os dois não se colocam adequadamente perante a sua família, ou seja, cometem erros, deslizes, eles estão relaxando esses laços de família. Então, não termina aí a conjugalidade, mas relaxa, dificulta, né? Então, esse é o propósito da palavra relaxamento. Mas tem uma outra palavrinha que vale a pena nós vermos aqui. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Quando nós falamos em sociedade, parece que nós estamos falando para o outro. Quando nós temos para a sociedade, parece que não é para nós, é para o outro. Mas quem é a sociedade? Estou fazendo uma pergunta para vocês. Quem é a sociedade? Né? Pode responder um de cada vez, querendo, ou todos. A sociedade somos nós. Somos nós fazemos parte da sociedade. A sociedade não está fora de nós, ela é nós. Então, qual seria para nós o resultado do relaxamento dos laços de família? Haveria uma recrudescência, um aumento do egoísmo. Então, a gente tira a conclusão de que a família faz com que reduza o egoísmo entre as pessoas. Porque a gente não pode esquecer que o grande objetivo de estarmos aqui é o progresso, é a evolução. Então, a família faz com que diminua o egoísmo entre as pessoas. E daí alguém vai dizer assim, mas Breno, tu tens certeza que aquela turma que está lá reduz mesmo o egoísmo? Será? E eu digo que eu tenho certeza. Vou dar vários exemplos para vocês como a família reduz o egoísmo. E a gente nunca pode esquecer que nós estamos num mundo de provas e expiações. Portanto, nós que estamos aqui, somos aqueles que reencarnamos muitas vezes com esse egoísmo mesmo, com orgulho, com apego. O mundo é esse. Então, qual seria para nós o resultado do relaxamento dos laços de família? Haveria uma recrudescência do egoísmo.
a questão 785, ela diz assim, ó, qual o maior obstáculo ao progresso? O egoísmo e o orgulho. Olha a similitude das questões. Para quem não percebeu, eu vou explicar. Então, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Haveria um aumento do egoísmo. Qual o maior obstáculo ao progresso? O egoísmo. Estão vendo? Então, para nós progredirmos, nós temos que diminuir esse egoísmo. E nós vamos diminuir dentro da família. É lá que a gente vai diminuir. Claro que muitas vezes nós vamos ver que não é fácil, não é tarefa fácil, mas é tarefa necessária. E daí nós observamos assim, ó, como é que a gente vai fazer isso de diminuir o egoísmo dentro da família? Primeiro nós vamos chegar naquela idade própria de começarmos a namorar e depois casarmos. E aí acontece algo muito interessante, porque Deus deixa na nossa mão como se fosse um self-service de gente, porque no mundo primitivo nós tínhamos dezenas de companheiros e companheiras. Hoje nós temos que escolher uma pessoa para formarmos a nossa família. Nós escolhemos uma. Mas quantas pessoas existem no mundo para a gente escolher uma? São 7 bilhões de pessoas e a gente tem que escolher uma. É gente que não termina nunca. 7 bilhões e a gente tem que escolher uma, para a gente não botar nas costas de Deus a culpa. Poxa, mas 7 bilhões e eu escolhi essa pessoa? Escolhi. Sou eu que escolho. E é 7 bilhões. É muita gente. E o que acontece daí? Eu olho, começo a escolher, escolho escolher aquela pessoa. 7 bilhões eu escolhi aquela. E daí o que acontece? Eu escolhi aquela pessoa que eu gosto de ir à noite botar o ar-condicionado em 15 e ela deita sempre totalmente tapada, cobertor sempre. O frio está lá na Argentina e ela já está se encolhendo aqui. Eu escolhi, né? Tem aquela pessoa que só gosta de dormir no escuro, tem que ser um breu. Daí aquela outra só dorme com a luz acesa. 7 bilhões de pessoas e eu escolhi, né? Às vezes, aquela esposa é um anjo e casa com aquele bruto. Escolha. Ou às vezes ele gentil, agradável, pessoa inteligente, casa com aquela selvajada. Escolha. A pessoa escolheu. Vamos botar a culpa em quem? É escolhas que a pessoa faz. E daí assim, ó, nós vamos ver como é que com essa escolha nós vamos diminuir o egoísmo. Eu vou dar vários exemplos para vocês, né? Porque o mundo é de provas e expiações. Então o importante é o que eu estou fazendo da minha vida para que realmente eu consiga evoluir. O objetivo é esse, né? Não é dado muita facilidade para nós, porque o objetivo é esse. E mesmo porque aqui na Terra tem 5 tipos de casamento. O casamento preferencial aqui, mais de 70%, né? É aquele casamento provacional. O que é o provacional? É o reencontro de espíritos que lá no passado já estiveram juntos. Então é comum a pessoa trazer para cá vários traumas, dificuldades, porque não puderam conviver lá. Então tem que se acertar. Então nós vamos ver como é que a gente vai diminuir o egoísmo lá com aquela turma que a gente tem lá em casa, né? Então eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a criança nasce, a gente tem um filho, nasce a criança. O mundo é de provas e expiações. Portanto, essa criança tem dentro dela muito egoísmo. E daí a gente começa desde cedo a utilizar aquela palavrinha mágica para a criança. Não, aí não. Reparte com o teu irmão. Não, assim não faz assim, faz dessa forma. Não, e a gente vai moldando, vai formando aquele ser desde pequenininho, através da orientação, né? E o que nós vamos fazendo aí? A partir daí vai crescendo em condições melhores,
né? Vai aprendendo a ser menos egoísta. Mas nós temos um outro exemplo. Quantas vezes em algum lar, onde a dificuldade econômica é mais evidente, tem pouca comida, e a mãe dá comida para os filhos, não sobra nada para ela, ela não come nada, e ela fica feliz, que os filhos comeram. Olha só, ela está deixando o egoísmo de lado, porque pensa primeiro nos outros. É a lógica da família. A lógica da família é a gente sempre pensar no outro, ou nos outros. Depois a gente pensa em nós, né? Mas tem um outro exemplo que eu acho muito bacana, né? Acho muito legal. Não sei se já aconteceu com vocês, de ir no supermercado fazer as compras com pouco dinheiro. Ir no supermercado fazer a compra com pouco dinheiro. É muito interessante. Porque se a gente está com pouco dinheiro, o que a gente tem que fazer? Tem que priorizar. Tem que comprar aquilo que é mais prioridade. Mas muitas vezes o casal ainda é imaturo. Ele pensa nele, daí ele pensa, pô, eu tenho pouco, mas eu vou lá no supermercado, a carne, a linguiça e o carvão eu tenho que comprar, agora o resto eu não sei. Churrasco tem que garantir. Ela pensa o quê? Bom, eu tenho que comprar o shampoo, o creme para o rosto, o creme para a mão, o creme para o corpo. Mulher gosta bastante de creme, né? Tem que comprar tudo isso e doe junto, né? A criança o que quer? Quer a Coca-Cola, o chocolate e o Danone. Então, se aquelas criaturas não se emanciparam ainda, eles vão comprar aquilo que é para eles. Aquilo que é para eles, agora os outros, né? Mas se começa a emancipar, se começa a ver da realidade da família, o que vai ocorrer ali? Eles vão lá no supermercado, vão comprar uma coisinha para cada um e todos vão ficar felizes, porque a família ficou bem a partir daí, né? Ficou bem. Então nós vamos emancipando, nós não podemos ver a vida tão somente nas questões materiais, e sim no que representa espiritualmente a oportunidade de estar ali. É a oportunidade de estar ali. Então o que acontece? A gente, por exemplo, está aqui hoje, agora, neste momento, e a gente tem que ver a importância da nossa família. Daí depois que nós sairmos daqui, nós vamos para a nossa casa, e quando nós chegarmos em casa, a gente vai abrir o portão, e quando abre o portão, a gente vai ter um pensamento. Aqui, nessa casa, que é a minha casa, moram as pessoas mais importantes na minha vida. No mundo inteiro, aqui dentro são as mais importantes. Aqui está o meu compromisso maior. Nós temos que ter em mente isso. Meu compromisso maior está aqui. Então a gente chega preparado em casa. Como às vezes pode ocorrer, tem aquele que está esparramado lá, né? A gente dá boa noite e ele nem responde. Não tem problema. Não tem problema. A gente está, né, tá tranquilo fazendo a nossa parte. Então a gente percebe que algumas questões são importantes para proteger essa família, para manter esses laços. E eu coloquei aqui algumas questões que eu julgo oportuno para a gente manter essa tranquilidade dentro da família. Primeiro, tratar a família como se trata as visitas. Difícil, né? Porque vocês já perceberam lá fora como a gente é gentil com o outro, que a gente às vezes nem conhece. Bom dia, boa tarde, pois não, você primeiro, em casa, a gente vai perdendo essas amabilidades. A gente vai esquecendo essas amabilidades. Porque eu posso passar 1 hora falando aqui que eu consigo enganar do jeito que eu sou vocês. Mas lá em casa eu não consigo enganar o tempo inteiro. Lá eu me mostro como eu sou. Né? Então a gente tem que aprender a tratar melhor aqueles que estão conosco. Então a gente está na hora da refeição e diz assim, por gentileza, me passa o sal. Eles vão ficar olhando assim, parece que eu estou falando com uma outra pessoa. Não, eu estou falando com eles. Né? Por gentileza, faça isso. A pessoa vai olhar estranho, ver se eu não estou com febre, né? Vai olhar ali, né? Não, mas eu estou. Então a gente tem que iniciar a fazer isso para as coisas andarem melhor. E porque o que acontece com o outro, nós sempre temos um nível de tolerância maior. Nosso nível de tolerância com o outro, que não é da minha família, é maior, já com os familiares às vezes não é. Número 2, então, dessas questões, né? Falar bem da sua família.
Nós temos que falar bem da família, porque por incrível que pareça, a família tendo a importância que tem, muitas vezes a gente fala mal. A gente fala mal. Eu lembro certa vez, isso já faz algum tempo, pelas andanças que a gente dá aí no interior, né? Eu fui fazer palestra numa cidade bem distante e fiquei hospedado na casa do irmão lá da casa espírita. E eles tiveram uma discussão lá, e um falava do outro, e um falava, e daí ela disse assim para mim, mas não é assim, Breno. Eu tive que tomar partido, eu disse, eu estou chegando agora, nem sei, ainda vou ter que tomar partido de alguém, né? Porque às vezes é assim, nós não podemos esquecer que a gente está no mundo de provas e expiações. E eu vou contar um segredo para vocês, um segredo aqui agora. Todas as famílias têm problemas. Tem problemas nas famílias. O mundo é de provas e expiações. Então eu queria ser o melhor marido. Eu faço um maior esforço, mas não consigo, porque eu tenho as minhas dificuldades. Eu queria ser o melhor pai, mas não consigo também, porque eu tenho as minhas fragilidades. Eu queria ser o melhor espírita, mas não consigo ser o melhor espírita, porque eu tenho feito todo o meu esforço e ainda tenho as minhas precariedades. Então a gente tem que perceber isso e começar a falar bem da família, né? Cuidar da imagem, cuidar da nossa aparência, aí é algo que a gente observa também, porque na rua a gente está bem arrumadinho, né? E às vezes a gente chega em casa e olha, bota aquelas roupas, olha, às vezes aquela bermuda que não tem mais elástico, às vezes a calça que já estava velha na encarnação passada. Quer dizer, vamos se arrumar um pouquinho melhor, né, gente? Vamos ficar um pouquinho melhor. Às vezes o chinelo tem aquele prego, para o chinelo não desandar ali. Então a gente tem que se cuidar um pouquinho. A gente está com as pessoas que a gente ama, particularmente, dentro da nossa casa. Então vamos se cuidar um pouquinho mais, né? Se ajeitar um pouquinho, porque senão fica com aquela barba de 5 dias, aquele cabelo daquele jeito, daí fica difícil mesmo, né? As situações ficam difíceis. E às vezes, claro, tem o oposto disso. O oposto disso, né? É aquele caso se a mulher, por exemplo, corta o cabelo 2,5 milímetros. 2,5 milímetros, ela corta. E daí ela se apresenta para o marido, não está notando nada. Poxa, também fica difícil aí, né? Fica meio complicado isso. Então a gente vê que a gente tem que ter uma maior tranquilidade para efetivamente, né, trazer a família dentro do contexto de maior harmonização. Na sequência desse capítulo, nós temos o item 9, que eu, de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, considero o item 9, considero esse item mais significativo. É uma mensagem do Espírito Santo Agostinho, nas Instruções dos Espíritos, onde ele fala da ingratidão dos filhos e os laços de família. É uma longa dissertação, mas de conteúdo profundo, onde ele fala de várias gerações, né? Fala no aspecto educacional, eu acho algo extraordinário. E eu pincelei algumas passagens dessa mensagem de Santo Agostinho, para que a gente possa fazer algum comentário. Então vai dizer assim, ó, lá no meio da mensagem, assim, ó, enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou. O espírito só na espiritualidade levou ódios consigo e vai retornar à terra, né? E pede aos bons espíritos para cumprir na terra os destinos desse corpo que se forma. Qual será, pois, a sua conduta nessa família? Ela dependerá mais ou menos da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível, sob o qual sucumbe se sua vontade não é bastante forte, né? Então aí a gente vê, infelizmente, todos os dias nas notícias, né, aquelas cenas que nos tocam tão profundamente no nosso coração, de assassinato de crianças, que só tem uma questão aí, só a reencarnação pode explicar isso, porque aqueles ali estavam em ódio uns com os outros,
E às vezes a mãe que deveria proteger o pai são aqueles que cometem o assassinato, né? Nós temos vários exemplos, infelizmente, aqui na Terra. E nós procuramos perguntar também, se é os nossos inimigos do passado, onde é que estão os nossos inimigos do passado? Muitos desses inimigos estão na dimensão espiritual, aguardando uma oportunidade para alguma forma nos afetar. Mas muitos desses inimigos estão aonde? Estão nos nossos braços, são nossos filhos. Como a lei de Deus é uma lei de amor e entendimento, Ele coloca junto aquelas pessoas para se reabilitarem perante essa lei, né? Indo um pouquinho mais na mensagem, diz assim, ó: vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz, né? Então é responsabilidade nossa. Tanto é assim que Allan Kardec, na questão 582 de O Livro dos Espíritos, irá indagar os nossos irmãos superiores perguntando: a paternidade e a maternidade é uma missão? E os Espíritos responderão: não só uma missão, como um grande dever. Oportunamente Deus perguntará o que fizeste da criança confiada à vossa tutela, à vossa guarda. Deus perguntará, é a nossa consciência perguntando o que nós fizemos daquela oportunidade de ter aquele ser e bem encaminhá-lo na vida. Claro que aqui, quando a gente fala em educação, a gente está falando em coisa diferente de instrução. Educação é uma coisa, instrução é outra, né? Porque a instrução se busca na escola formal do mundo, né? Através dessa escola. Já a educação é um processo que cabe em primeiríssimo lugar aos pais ou responsáveis. O templo religioso também tem essa função, mas nós muitas vezes seremos responsabilizados por aquilo que estamos fazendo, não é? Com a nossa criança. Mais adiante diz assim, lá na ingratidão dos filhos e os laços de família: desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar. Então, desde o nascimento, desde pequenininha, a criança já mostra quem ela é. Porque muitas vezes a gente vai pegar uma criancinha muito pequenininha no colo, ela nos afasta, nos arranha, já demonstra, não é? Certas atitudes, enquanto outras crianças são meigas, tranquilas. Muitas vezes a criança nem chegou a hora de mamar e ela já está aos gritos. Outra vez já passou o horário da mamadeira e ela está calma, tranquila, porque são seres diferentes. Vieram de uma mesma família, mas são criaturas diferentes. Então o arroz e o feijão a gente pode dar igual para os filhos. A escola também, a roupa igualmente, mas a educação não. Porque se um filho é extremamente egoísta, quer tudo para ele, o outro é altruísta, quer dividir, como é que nós vamos dar a mesma educação? Um deles é prejudicado. Se um é calmo, tranquilo, o outro é violento, como é que a gente vai dar a mesma educação? Nós temos que educar de acordo com as características de cada um deles. Então, desde cedo, temos que ir observando a nossa criança para efetivamente perceber o que ela necessita em termos de encaminhamento. E a gente vê que as crianças, elas são diferentes. Aliás, o casal é diferente. Quem estuda muito a diferença entre os casais, por exemplo, é o psicólogo Isami Tiba, já desencarnado há uns 3 anos. Ele estuda muito a diferença entre os componentes da família. Então, as crianças, nós temos que observá-la para ver qual a educação nós temos que empreender. Então, muitas vezes, uma determinada criança, um determinado filho nosso, a gente só vai cuidando um pouquinho que ele se vai a vida fora tranquilo. Agora, o outro parece que a gente tem que estar sempre em cima, sempre cuidando, tem que estar sempre próximo. É o espírito mais difícil. Então, nós temos que ir observando isso, mesmo porque a reencarnação é o momento oportuno
para esse processo educacional. Tanto é assim que na questão 383 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec irá perguntar aos nossos irmãos superiores qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estágio de infância, já que nós, humanos, temos a infância mais longa de toda a série de animais. Nós, que somos o topo evolutivo, temos a infância mais longa. Por quê? Para empreender a educação. Os espíritos irão responder. O espírito se encarna para se aperfeiçoar, e nesse período de infância é mais acessível às impressões. Então ele está mais preparado para ser educado. Bem educado, que nós queremos, ou mal educado. Mal educado, né? E os pais têm que ver isso. Os pais têm que ver o que estão fazendo. Outro dia, isso já faz algum tempo, eu no meu local de trabalho, tomava um cafezinho com uma colega e conversava. E ela diz assim para mim: eu não vejo a hora de chegar em casa hoje, que eu quero ter uma conversa muito séria com o Sérgio. O Sérgio é o esposo. Eu disse: mas o que houve? Ele ensinou um palavrão para a criança, o filho pequeno, e o filho foi dizendo por todos os locais que passava aquele palavrão. Então ela disse: hoje eu pego ele. Certamente pegou, né? Porque não é admissível que nós vamos ensinar a criança algo que não deva ser ensinado. Na questão 385, diz assim: de onde provém a mudança que se opera no caráter da criança ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? E os espíritos respondem: é o espírito que retoma sua natureza e se mostra como ele é. Né? Então nós temos que empreender a educação na primeira infância para ter repercussão lá adiante, quando começa aquela fase difícil que é da adolescência, onde a gente fica assustado, né? A adolescência sempre é um período de muitas mudanças, então a gente tem que procurar empreender. E o Espírito Camilo vai dizer assim, quando a educação é bem empreendida na primeira infância, aquela fase de perturbação lá na adolescência é mais fácil, passa melhor. Quando a educação é muito mal feita na primeira infância, a fase da adolescência é terrível, né? Porque o que acontece? É como uma doença, que a gente não extirpa, ou que a gente só, né, faz com que ela se amenize e depois ela vem com mais força. Então, na adolescência, é exatamente isso. Então, meus amigos, para concluir, eu diria assim que é substancial a oportunidade de nós vermos a importância da família, né? Como está muito bem estabelecida neste capítulo 14, é dentro dessa família que efetivamente nós poderemos ir adiante, poderemos progredir e evoluir, que é esse o grande objetivo de estarmos aqui. Muita paz a todos.